A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a irmã Deniese, membro da Assembleia de Deus de Ribeira do Pombal, Bahia. Temos como pastor presidente o pastor Demétrio Paim. Sou professora da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos de senhoras, juntamente com o presbítero Cideval. E hoje estamos aqui para estar passando para os irmãos a nossa última lição, a lição 13 desse trimestre. Passamos um trimestre atípico, né? Enviando as aulas por vídeo, por conta da pandemia. Estamos encerrando esse trimestre para a honra e glória do Senhor, confiando que logo tudo isso vai passar. Que Deus continue nos abençoando, que estejamos em conexão com os céus, sempre crendo nas promessas do Senhor. E a nossa lição desse trimestre, a última lição 13, 28 de junho de 2020, tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Estamos em batalha, estamos precisando usar as armas que nós temos. Porque, como a Bíblia diz, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Então, se é uma batalha espiritual, precisamos usar armas espirituais. O texto áureo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa lição, como de costume, divide-se em 3 partes. A primeira parte, o preparo espiritual do crente para a batalha. A segunda parte, conhecendo o campo da batalha espiritual. E a terceira parte, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele convoca a igreja a resistir os conflitos contra as forças espirituais da maldade. Ele já vinha alertando a igreja ali em Efésios que a batalha seria constante e que para combater o mal que o reino das trevas traz, somente se revestindo do poder de Deus e das armas que o Senhor nos dá, que nós iremos conhecer nesta lição. E ele orienta que os soldados de Cristo precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Com certeza os irmãos já sabem qual é essa armadura, onde é que está descrito, mas nós vamos falar dela um pouco mais minucioso. E o primeiro ponto fala: o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro, fortalecimento no poder do Senhor. E segundo vigilante. Ou seja, primeiro nos fortalecemos no poder do Senhor. Como? Pela renovação da mente, por uma vida em santidade, sendo cheio do Espírito Santo. São esses pontos que nos fortalecemos, sempre procurando buscar aquilo que é de Deus, sempre vivendo em santidade, em comunhão, em oração. Só assim nos fortalecemos para combater o mal. As Escrituras, quando a gente conhece a Bíblia e não é obediente àquilo que a gente está conhecendo, muitas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, têm um vasto conhecimento teológico, porém não obedece. Apenas frequenta o culto, apenas vai à igreja sem nenhum compromisso. Isso não é suficiente. Você ir à igreja todo dia, você dar o seu dízimo, você participar da escola bíblica dominical, não é o suficiente. Você precisa ter compromisso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa se fortalecer, andando em santidade, renovando a sua mente, tendo pensamentos que venham direto do céu. Porque o poder de Deus está disponível aos fiéis, E esse poder nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E sermos vigilantes em toda oração e súplica, em todo tempo, em toda a Bíblia, nós temos exemplos muito claros. E Paulo também enfatiza ainda nessa carta aos Efésios a prática da oração. Irmãos queridos, não podemos entrar em combate sem a oração.
Não podemos entrar em combate sem essa cobertura, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Clamar ao Senhor em qualquer circunstância. Por mínimo que seja perante aos seus olhos, ore. Peça orientação do Senhor. Peça direcionamento nas suas decisões, na sua postura, em tudo que você vai fazer. Peça ao Senhor que Ele guie. Porque precisamos estar vigilantes, suplicando ao Senhor pela bondade dEle. Que nós possamos entender que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. E este fortalecimento somente orando, clamando. Muitas pessoas falam que está sem ter o que fazer. Ore, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor. E o segundo ponto vem falando sobre conhecendo o campo. Quando nós vamos entrar em uma batalha, precisamos conhecer o nosso inimigo, para que nós nos preparemos de acordo com o que vamos enfrentar. Na nossa vida diária, quando nós vamos fazer uma entrevista para um emprego, a gente primeiro pesquisa a empresa para saber qual é a missão dela, quais são os valores, o que é que ela faz, os principais fornecedores, para a gente conhecer a empresa. E quando vamos para um campo de batalha, também precisamos conhecer. E aí esse ponto 2 divide-se em 3. As astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas e as agências das potestades do ar. As astutas ciladas do diabo. Cilada do diabo quer dizer as armadilhas. Irmãs, não subestime o poder do nosso inimigo. Não subestime o poder que o diabo tem. Nós somente com Cristo, em Cristo, somos capazes de vencê-lo. As armadilhas que ele articula pelos reinos das trevas são muito fortes. E ele tem algumas armas fundamentais que a gente precisa identificar muito rápido, que são essas armas que ele usa para destruir a igreja. Primeiro é confundir a mentira com a verdade. Nós temos visto muito isso hoje. O que antes era verdade, agora é mentira. O que era mentira, agora é verdade. Os valores mudaram, os conceitos mudaram. Isso são ciladas do diabo, porque Deus continua sendo o mesmo. Deturpar as escrituras, versículos isolados, transformando-se em heresias. Não tem contexto, não tem explicação. E se você não conhece a palavra de Deus, você é enganado por isso. Dissimular e induzir a dissimulação, a falta de respeito, a falta de consideração ao próximo. Nós não confiamos mais nas pessoas. As pessoas não têm mais palavra, não têm postura, não dão um testemunho sincero. Fazer falsos sinais. O diabo também faz sinais. Cuidado. Às vezes os sinais que você está tendo não é de Deus, até porque você não pediu orientação a Deus. Às vezes os sinais que estão aparecendo para você tomar uma decisão, não é Deus que está te enviando, porque você não pediu, você não orou, você não buscou, você não consagrou. E aí, foi Deus que mandou, é de Deus, é de Deus. Será que é de Deus mesmo? Cuidado que o diabo também pode mandar sinais. Vigie, ore, fazer acusações. Nossa, como o diabo acusa, como ele aponta, como ele julga. E o julgamento só Deus. Nós não temos, irmãs, capacidade nenhuma de acusar ninguém, porque nós também somos sujeitos ao pecado, ao erro. Cuidado aquele que está de pé para que não caia, diz a palavra de Deus. Semear a incredulidade. As pessoas não acreditam mais. Tem pessoas que dizem que não existe milagres, não existe curas. Isso é semear a incredulidade. Promover ideologias anticristãs. Coisas que vai de encontro à nossa Bíblia, coisas que vai de encontro à criação do Deus Todo-Poderoso. Então, diante disso, o que é que a Bíblia diz? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Somente revestidos dessa armadura podemos combater todos esses laços que o diabo quer lançar contra nós.
E aí vem o segundo ponto do campo de batalha, o conflito contra o reino das trevas. Não é contra a carne nem contra o sangue. Não é lutar contra o ser humano. Não é o ser humano é pecador, é frágil, é limitado. Mas é o reino das trevas. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva. O diabo age em nossa vida individualmente, querendo nos destruir, querendo tirar nossa paz, que não vai tirar, querendo nos confundir com ideias erradas, e também ataca a igreja. Muitas pessoas não amam mais estar na igreja, criam comentários ridículos, apoiam grupos que falam contra o pastor, contra a igreja, contra a doutrina da igreja. Tenhamos cuidado que isso são ciladas do diabo. Nós devemos amar a nossa igreja, defender a nossa igreja, porque é o lugar que Deus nos chamou para servi-lo e para adorá-lo. Isso é um conflito de informações, um conflito de opiniões, um conflito de postura cristã. E o terceiro ponto vem as agências da potestade do ar. Principados, potestades, príncipe das trevas. Ele tem aspectos, né? Paulo divide esses três aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Poder, primazia, autoridade para agir. Eles são anjos decaídos. Mas eles têm alguns poderes que eles podem estar agindo. Eles são malignos. São demônios que vivem para destruir, para fazer o mal. Eles não têm dó nem piedade. Não têm. Eles são astutos. Eles são sutis, eles vão chegando aos poucos, colocando coisinhas aqui na cabeça de um, na cabeça de outro, um comentáriozinho, uma reuniãozinha, uma coisinha. É para o bem, é para ajudar. Quando vai ver, já está envolvido, já cedeu. E apesar desse imenso império do mal, apesar de tanta coisa se combatendo, nós somos incentivados a lutar. Estamos em guerra. É guerreando dia e noite, orando sem cessar. E sobretudo, a vencer. Vamos vencer. Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, Ele está acima de todo principado, toda potestade, todo domínio. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí Deus nos mostra aqui agora o terceiro ponto, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. Paulo usou a expressão armadura relacionando-se ao exército romano, que eles tinham aquela armadura que eles usavam para ir à guerra, e Paulo fez essa alusão à armadura, que é a armadura completa de um soldado romano. E quais são essas armas indispensáveis de defesa? Cingindo os vossos lombos com a verdade, que é a doutrina de Cristo, a integridade. Vestindo a couraça da justiça, andando em retidão, andando em obediência, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. É firmeza que o evangelho proporciona, é a prontidão, a fé, a paz que só Jesus pode nos dar. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O que é a fé? É aquilo que nós não vimos, mas nós cremos. É a fé inabalável em Deus. Eu creio em Deus, venha o que vier. Tempestade que venha, doença, pandemia, o que for, mas eu creio em Deus. Eu creio nas suas promessas. O capacete da salvação, que é resistível, ele protege a nossa cabeça. Ou seja, a certeza da salvação que já recebemos em Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, Ele nos deu esse privilégio, a certeza de sermos salvos. E depois vem a imprescindível arma inofensiva, que é a espada do Espírito. É a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. Ou seja, nós usamos ela diariamente. A palavra de Deus, que ela é inspirada, é inerrante, mais penetrante
do que espada de dois gumes, e ela é usada para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Nós temos um exemplo muito claro, irmãs, quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e ele usou a palavra para combater. Então a palavra de Deus é nossa espada, que nós precisamos combater, nós precisamos guerrear, precisamos saquear o inferno e trazer almas para vidas para Cristo. Somente desse jeito, usando de forma correta, nós combatemos o mal. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, se revestindo com as armaduras de Deus. Então vamos nos revestir com as armaduras de Deus, porque nada é contra nós. Confiemos. Nos revestimos, os dias são maus, mas nunca podemos esquecer de que maior é o que está conosco. Maior é aquele que nós servimos. Maior é aquele que nós adoramos, o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Temos novidades para o próximo trimestre, viu? Um abraço e continue conosco em nome de Jesus. Amém.